aquilo que vocês vão aprender aqui é maravilhoso, mas não é uma coisa que a gente consiga entrar nela com uma facilidade extraordinária. Eu estou a ouvir e... Não. Vai exigir no mínimo gosto. Ok? A forma como eu pretendo avaliar, avaliar não, abordar isto, é, na minha ótica, ainda melhor, porque a gente, para usar isto na área em que nós estamos, que é nas chamadas energéticas, eu vou tentar colocar, à medida que vamos estudando a medicina tradicional chinesa, integrá-la nos nossos conceitos ocidentais e na nossa medicina. Certo? Portanto, a gente vai começar e vocês, dúvidas, se quiserem, levantam a mão ou chamam a atenção, se não, a gente um bocadinho antes do fim pode falar um bocado. Estamos aqui a ensaiar ainda a coisa como ela vai ser, né? Se quiserem, podem depois, eu depois vou-vos mandar estes PDFs. Vocês durante a semana podem ler e podem rever, etc. Depois, se tiverem dúvidas, não vai ser o caso agora, porque nós vamos tratar de coisas relativamente simples, mas quando chegar às partes mais complicadas, se tiverem dúvidas, antes da gente começar, podemos tirar dúvidas, como quiserem. Ok? Se vocês tiverem opiniões, ideias para melhorar, para isto e para aquilo, vão dizendo, porque a gente está aqui para aprender e não é para fazer as coisas, não é para fazer uma palestra nem nada. É para aprender mesmo. Ok? Origem da medicina chinesa. A origem da medicina chinesa é muito, muito antiga. Conta mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, no período neolítico. Eu pus aqui 8.000 anos porque é a versão que me parece mais razoável de afirmar. Porque, na realidade, há indícios relacionados com a medicina chinesa com cerca de 15.000 anos. Mas pronto, já 8.000 já não é mau. 8.000 antes de Cristo, há 10.000 já não é mau. Nessa altura, os nossos ancestrais pré-históricos, na região que hoje chamamos de Ásia Oriental, já praticavam algumas coisas de medicina chinesa. Então, não é uma técnica exclusiva da China. Esta parte eu vou ter mesmo que a fazer assim a ler, porque isto é história. Não vale a pena, não há aqui nada a explorar. Toda a Ásia Oriental, incluindo a Mongólia, a Ásia, o Vietnã, o Sudoeste Asiático, a Coreia, o Japão, etc., já a praticavam há mais de 8.000 anos antes de Cristo. Por exemplo, eles começaram a perceber que se encostassem pedras quentes em regiões doloridas do corpo, aliviava a dor da pessoa. Assim, aquilo que nós apelidamos hoje de medicina chinesa é o desenvolvimento de conceitos primordiais, conceitos ancestrais de medicina, praticada pelo homem desde a Idade da Pedra. Este conhecimento foi progredindo ao longo dos séculos e várias outras técnicas foram aparecendo. No meio do caminho, apareceu uma filosofia chamada naturalismo. Podemos, de certa forma, considerar o naturalismo como sendo um pré-taoísmo. Os xamãs começaram a perceber que a todas as questões que eles poderiam colocar na vida, a todas as questões espirituais, a questões de convivência da tribo, a questões sociais, a natureza podia e dava resposta. Isto parece banal, mas é muito importante. Esta origem, este desenvolvimento, a partir das soluções a partir da natureza, estão no sustento da medicina tradicional chinesa. Todas as questões
eram respondidas, podiam ser respondidas através da natureza. Nós vemos isso nas tribos indígenas, ainda ainda usam os mesmos princípios. Era então muito mais uma questão de observar a natureza e perceber como a natureza funciona. E percebendo como a natureza funciona, aplicar isso no modo micro, no modo pessoal, no modo de tribo, no modo do corpo humano, etc. Olhar para a natureza, observar a natureza, ver como é que ela funciona e depois aplicar as mesmas leis. Mais tarde, surgiu o taoísmo com os conceitos de Xi e de Yin e de Yang e sobrepôs-se a esse naturalismo. Portanto, o naturalismo deu origem a esses conceitos, que deram origem ao taoísmo, e o taoísmo sobrepôs-se, substituiu-se a esse naturalismo. Foi então o naturalismo que, ao aprimorar-se, acabou por se transformar no taoísmo, que depois acabou por se tornar na religião oficial da China e de outros povos orientais. O taoísmo, só passou a ter menos importância na China quando, com o desenvolvimento do budismo, este passou a ser a religião predominante dos povos asiáticos, colocando em segundo plano. Se perguntam o que é que isto tem a ver para o... Tem, posso ver que tem. Isto porque o taoísmo não tem um cariz religioso. Apesar de ser organizado como uma religião, estruturalmente ele não é dogmático. O taoísmo, como já foi dito, foi durante muito tempo a religião oficial da China. Só que nós vemos, eu saliento, e vamos muitas vezes focar-nos nisso, no rigor das palavras, porque nós aqui usamos as palavras de uma forma completamente anárquica e damos contextos completamente diferentes. E quando ouvimos falar da religião, para nós a religião é uma coisa como o catolicismo, o protestantismo, etc, etc, etc. O taoísmo não é uma religião nesse sentido. O taoísmo não tem dogmas. Apesar de ser uma religião, estruturalmente não é dogmático. É muito mais como uma filosofia de vida, um caminho, um modo de ver a vida. Tentem começar a ver as semelhanças entre o taoísmo e filosofias que nós seguimos aqui como espiritualistas, como espiritismo, como outra coisa do género. Vamos tentar integrar isso com o tempo. Nesse percurso, surge então um indivíduo chamado Imperador Amarelo, que pega em todo o conhecimento que estava pulverizado, e que era passado de tribo para tribo e discípulo para mestre, e organiza-o e sistematiza-o num livro, que foi o primeiro livro oficial da medicina chinesa. Chamado Tratado do Imperador Amarelo, e está, aqui depois está uma observação que eu retirei da Wikipédia, que é o Clássico Interno do Imperador Amarelo, a Escritura Esotérica do Imperador Amarelo, e que é um texto médico da antiga China, é um conjunto de textos que têm sido tratados como fonte doutrinária fundamental da medicina chinesa por mais de 2 milénios, continua a ser. A obra compreende 2 textos, cada um com 81 capítulos, o tratado formado de perguntas e respostas, entre o mítico Imperador Amarelo e seus ministros igualmente lendários. Isto é uma curiosidade só pus aqui para contextualizar. Portanto, aquilo que nós chamamos hoje de medicina tradicional chinesa foi organizada a partir do taoísmo por este senhor, que foi chamado de Imperador Amarelo, e que está compilado em 2 livros que ainda hoje são os pilares da medicina chinesa. A partir do momento em que o Imperador Amarelo sistematiza a medicina chinesa, tornando-a, vamos dizer, científica, isto está aqui entre aspas, vai estar aqui muita coisa entre aspas,
Eu pus científico entre aspas, porque, à luz da nossa academia, isto não é ciência. No entanto, isto é ciência, como o espiritismo é ciência, como sendo que ciência se define na busca organizada da verdade, então isto é ciência. Houve depois, geração a geração, progressos e estudos sobre a medicina chinesa, mas sempre com base nesse tratado do Imperador Amarelo. Na base desse tratado estão fundamentalmente o Qi, o que é Yin e o que é Yang. Ok? Na base do Tratado do Imperador Amarelo, fundamento da medicina tradicional chinesa, há três coisas que são estruturantes. O Qi, aqui lê-se Xi, Yin e o Yang. Isso não mudou até hoje. Então, não é possível compreender a medicina chinesa sem compreender o que é o Qi, sem compreender o que é o Yin e sem compreender o que é o Yang. Ponto número 1. Para se compreender a medicina chinesa, é fundamental, e nós vamos lá chegar, compreender. Não é saber, é compreender o que é o Qi, o que é o Yin e o que é o Yang. Compreendendo o que é Qi, o que é Yin e o que é Yang, já compreendemos talvez 60% da medicina chinesa. Eu acho que mais, até. No entanto, e porque esses conceitos para nós são tão abstratos, temos naturalmente dificuldade em absorvê-los. É muito comum, por exemplo, na cultura oriental, ouvir falar em soltar Qi pela mão, acumular Qi, ou curar-se com Qi, Xi. Desde crianças que eles adquirem esse conceito do que é Xi. E não apenas que o Xi é energia, como nós associamos aqui no Ocidente. Eles, desde pequenos, que aprendem a conhecer, a saber, a manipular, a lidar com isso. Portanto, eles têm uma coisa concreta. Nós, aqui no Oriente, dizemos que é uma energia. Nós aqui temos a tendência de descrever o Qi como sendo uma energia. O mal é que, para nós, materialistas, energia é uma abstração. E por isso vemos-la como algo indescritível, não quantificável, transformando-a assim em algo místico ou esotérico. É por isso que nós vamos ter dificuldade e temos dificuldade em perceber o Qi, porque nós, vocês talvez já não tanto, porque vocês já começaram a habituar-se a saber que há coisas a saírem das vossas mãos, que há fluidos, que há isto, que há aquilo, e a dar um aspecto concreto. Mas para uma pessoa que começa a pegar nisto, no Ocidente, o que é que ele vê? É energias. E energias são o quê? Olha, sei lá, são coisas. E isso torna muito difícil de perceber e de estruturar a medicina tradicional chinesa. O que é muito mais profundo que isso. Toda a arte, toda a música, toda a cultura oriental é baseada no Yin e no Yang. Para eles isso é natural. Tudo o que eles fazem, para eles, é estruturado nesse Yin, Yang e Xi. Para nós, só vemos, é energias. Que é isso? A gente não sabe. É por isso, portanto, preciso abertura a uma nova contextualização dos nossos saberes e não o inverso, como é frequentemente afirmado, para podermos compreender profundamente o que estes ensinamentos contêm. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos, em tudo o que nós importamos, nós temos a tendência de o adaptar à nossa cultura. A ideia é pegar naquilo que vem de fora
e vê-lo à luz da nossa cultura, analisá-lo, adaptá-lo, corrigi-lo. E se nós fizermos isso, nunca vamos chegar a lado nenhum. Temos aquilo que temos, que é mais do mesmo nosso e adulterações das culturas, das outras culturas. É o contrário. Eu tenho que pegar na minha cultura e integrar na minha cultura esse conhecimento. Conhecer esse conhecimento, saber como é que ele funciona e pegar nesse conhecimento e trazê-lo para a minha cultura. Perceber o que é o Xi, perceber o que é o Yin, perceber o que é o Yang e pegá-lo e trazê-lo para a minha cultura, não modificá-lo. Valorizar a minha cultura com o conhecimento extra que isto nos traz. Uma palavra que vocês vão ouvir, isto são coisas muito breves, e que existe um conceito que existe na medicina chinesa e que se chama Shen. O Shen, na cultura chinesa, é traduzido como espírito, mente, consciência ou divindade. Representa a atividade mental e espiritual. E eles chamam eles têm uma outra coisa que lá à frente nós vamos ver, que são os três tesouros, e o Shen é um dos tesouros do corpo. Isto é só uma observação. Lá à frente a gente vai estudar isto com estrutura, com fundamentação. A gente olha para aqui e traduz Shen como espírito. E logo aí começa a cometer um erro, porque nós temos. A maior parte da literatura traduz Shen como espírito. E não está mal traduzido. O problema é que espírito, para mim, é uma alma penada. Espírito é um morto-vivo. Espírito é aquilo que eu sou quando morrer. Espírito, para eles, espírito não é isso. Para eles, por isso é que eles põem espírito, mente, consciência ou divindade. Para eles, espírito é tudo o que caracteriza o ser. É a forma dele ser, a forma dele agir. A alegria que tem, o sentido. Percebem? Tudo aquilo que a gente não apalpa, mas que faz parte da pessoa. É o caráter, é a personalidade, é a forma de ele agir, é a forma. Percebem? Isso é para eles o espírito. Se nós, isto é só para tentar perceber aquilo que eu disse antes, se nós pegarmos e traduzirmos só como espírito, quando formos pegar em Shen, para lidar com o Shen, vamos cair uma asneira muito grande, porque não vamos perceber o que é que eles querem dizer. Para a medicina chinesa, toda a desarmonia, todo o desequilíbrio, primeiro acontece no espírito. No espírito, mas nesse espírito. O espírito estando desequilibrado, o corpo físico começa a estar desequilibrado. Então, o grande trabalho da medicina chinesa é organizar o corpo físico, o que também é comum ao Ocidente, mas também organizar o espírito da pessoa, o Shen da pessoa, as emoções da pessoa. Estão a ver aquilo que eu vos tenho falado? A relação entre o corpo, as emoções e essa história toda. Estão a ver aqui aquilo que a gente vê, coisas separadas,
o espiritualismo de um lado, o materialismo do outro, a psicologia do outro. Como nós vemos aqui, eles veem de forma integrada. Tudo faz parte do mesmo sistema. Estando as duas coisas organizadas, consegue-se assim um equilíbrio maior e mais saúde. Quando uma das partes está desorganizada, desorganiza a outra e a pessoa adoece. Ok? Parte 2. Técnicas. Técnicas da medicina chinesa. Eu vou referir algumas. Nós não vamos estudar as técnicas em si, porque nós vamos trabalhar com as nossas técnicas, com o magnetismo, com o... Pronto. Depois, se vocês estiverem interessadas, estão os cursos que eu vos disse estão lá, vocês podem ir ver e no fundo. No entanto, para contextualizar, eu tinha que falar nas técnicas da medicina chinesa. Quando ouvimos falar de medicina chinesa, a nossa associação imediata é com a acupuntura. Isto porque, sendo esta a técnica que dá resultado mais rápido, foi mais facilmente introduzida e aceita no Ocidente. Você está com uma dor, coloca uma agulha, essa agulha anestesia a dor e o problema está resolvido. É assim que nós vemos as coisas. Os outros conjuntos de técnicas da medicina chinesa, para nós, no Ocidente, parecem-nos, no mínimo, um pouco bizarros ou esquisitos. No entanto, quando falamos de medicina chinesa, falamos de um conjunto de técnicas que visam equilibrar o Qi, o Yin e o Yang do paciente. Ou seja, a energia vital, como é referido, e nós aqui no Ocidente. E a acupuntura é apenas uma desse conjunto de técnicas. Tanto que, se você for para a China, para um hospital de medicina chinesa, e estiver com uma dor, podem até fazer a acupuntura. Mas há todo um outro tratamento com alimentação, com ervas, com exercícios físicos, com moxa, com ventosas, com massagens, etc., que lhe vão ser aplicados. É ao conjunto dessas técnicas de diagnóstico e tratamento que damos o nome de medicina tradicional chinesa. Vamos introduzir algumas das técnicas só para a gente ficar a saber. Aqui fica então uma lista de algumas técnicas da medicina chinesa. O Tuina. Tuina é uma técnica de massagem em que se apertam pontos específicos do corpo do paciente, geralmente pontos dos meridianos, a fim de tonificar ou dispersar o Qi da pessoa. Tuina é uma técnica de massagem, é uma técnica de acupuntura com os dedos, com a mão e com os dedos. O que é que faz? Pressiona-se ou movimenta-se determinados pontos, portanto, lá muito para a frente, vamos pegar nisto e adaptar isto ao que nós fazemos, e nós vamos perceber que há esses pontos são muito coincidentes com coisas que nós com áreas que a gente trata, nomeadamente centros de força, etc, etc. É uma técnica de massagem que se apertam pontos específicos do corpo do paciente, geralmente pontos dos meridianos, e isto aqui é interessante. Reparem, a fim de tonificar ou dispersar o Qi da pessoa. É isso que se faz no Tuinar. Tonificar ou dispersar o Qi da pessoa, o Qi da pessoa. O Qi é aquilo que a gente chama de energia vital. Então, o que é que fazem os chineses? Fazem exatamente a mesma coisa que nós. Concentram ou dispersam o Qi. Concentram ou dispersam a energia vital. Concentram ou dispersam os fluidos magnéticos. Faz sentido? Ok. Depois temos a acupuntura, que toda a gente conhece, e consiste em introduzir agulhas no corpo da pessoa, as quais vão estimular ou dissipar o Qi que está estagnado. Isto não soa a qualquer coisa que vocês já ouviram. Se a gente substituir Qi por fluido e estimular ou dissipar por concentrar ou despertar
o fluido que está estagnado não soa a qualquer coisa? Ok. Esse chi, que deve fluir por todo o corpo, às vezes fica preso. Então, pela inserção de uma agulha em determinado ponto, eu consigo dizer a essa energia: corra, suba, deixa, dissipe ou concentre. Isto foi posto entre parênteses porque isto é extraído de um tratado de medicina tradicional chinesa. Vocês recordam-se de alguém vos dizer, quando estavam a fazer arrastamentos, digam ao fluido que saia. Por Dileuze. O que é que eles fazem? A inserção das. Isso agora também dá para espalhar um bocado. Na acupuntura, a mentalização é igual ao magnetismo. Há quem faça a acupuntura sem mentalização, há. Também há magnetizadores que fazem sem mentalização. Mas a mentalização é a mesma. Introduzir a agulha de determinada forma e dizer à energia: corre, sobe, desce, dissipa ou concentra. É assim que, através da acupuntura, é possível manipular o chi, conseguindo um maior equilíbrio. Uma outra técnica é a moxa-bustão. A moxa-bustão, através de um bastão de artemisia, uma planta, introduz calor no corpo da pessoa. Esse calor que tem uma característica yang que sobe e retira a umidade e leva, por exemplo, o yang do rim, fazendo as águas subir. E vocês ainda não sabem, não foram apresentadas ao yin ou yang, mas já perceberam que aqui temos yang relacionado com calor. Lá para a frente a gente vai ver isso. Isto é só um exemplo. Temos também a ventosa terapia, que são copos com solução que se colocam no corpo da pessoa, que retiram agentes patogénicos. Retiram o frio do corpo da pessoa, retiram o calor, retiram toxinas, etc. Novamente, tudo isto visando equilibrar o yin e o yang da pessoa. Visando, portanto, equilibrar o chi da pessoa. Uma outra técnica, e são tudo técnicas da medicina tradicional chinesa, uma outra técnica que no Ocidente nós conhecemos como remédio, é a utilização de ervas e de elementos naturais e que é chamada de fitoterapia alimentar. Nós aqui achamos que a fitoterapia é só com plantas. A fitoterapia não é só vegetal. Eles utilizam animais, partes de vegetais, partes de minerais, partes de cristais. Tudo isto numa grande alquimia, mais uma vez para reequilibrar o yin e o yang da pessoa. Muitos dos remédios que nós no Ocidente compramos na farmácia hoje são fórmulas antigas, fórmulas que as nossas avós faziam há muito tempo. Simplesmente foram concentradas numa cápsula, ou num líquido, ou num comprimido, e vendidas como remédio. Mas toda a base vem desse conhecimento, das propriedades, das ervas, dos elementos, dos minerais, etc. Não é nada diferente. Depois temos também a dietoterapia. Vocês já me ouviram falar disso, muito rapidamente. Para o chinês não existe alimento certo ou alimento errado. Não existe alimento bom ou alimento mau. Para o chinês, o que importa primariamente é como está o yin e o yang do paciente. E nós temos yin e yang no fígado, nós temos yin e yang no baço, nós temos yin e yang no pulmão, nós temos yin e yang no coração e assim sucessivamente. Vocês, quando perceberam o que é yin e yang, depois vamos relacionar também com aquilo que nós fazemos. Cada órgão, cada parte do nosso corpo é regido por esse movimento de yin e de yang. Então, cada alimento que nós ingerimos vai mexer, vai transformar esse yin e esse yang em cada um desses órgãos. Por exemplo, se você estiver com desequilíbrio de yin ou yang do baço, existem certos alimentos para aumentar e outros para diminuir esse yang. Yin ou yang. Por isso, para os chineses, ter uma alimentação saudável é alimentar-se de acordo com o que o seu corpo está a precisar nesse momento. Isso implica todo um trabalho, todo um estudo sobre o que é que cada alimento é, o que é que cada alimento faz com o chi
O que é que cada alimento faz com o yin e com o yang? Eu aqui ainda diria de cada órgão. Assim, a alimentação correta deveria ser relacionada a como nós estamos nesse momento, nesse dia. Eu citei isto só por exemplo e porque é interessante para todos vocês. A gente não vai fazer, não vamos estudar dietoterapia, mas depois vocês possam estudar se quiserem. Ou podemos todos estudar se quiserem, mas isso é são outros 500, como eu costumo dizer. Mas eu citei aqui porque é interessante para todos. O leite, por exemplo, causa muita mucosidade no corpo. Quando nós acordamos de manhã e assoamos o nariz e sai aquele catarro mais mucoso, o leite aumenta muito esse muco. Todo o muco. Então, por exemplo, um doente com sinusite, o leite vai aumentar a mucosidade do crânio e vai fazer com que a inflamação piore. Portanto, se está com sinusite para a medicina chinesa, a primeira coisa que deve fazer é cortar qualquer derivado de leite e assim promover a diminuição da mucosidade no corpo. Isto é aquilo que a gente falou antes. É a natureza a agir. É perceber como é que age a natureza e aplicá-la a nós. No Ocidente, os gregos também tinham essa noção. O pai da nossa medicina professava que o melhor remédio é o alimento. Então não existe um alimento certo ou um alimento errado. Existe um alimento que nos faz falta naquele momento. E por fim, está na hora, as práticas físicas que, sendo fundamentais, infelizmente no Ocidente são tão desconsideradas. A medicina oriental é uma medicina que considera a relação paciente-médico de forma diferente da medicina ocidental. Na medicina ocidental, quando alguém está com uma doença, vai ao médico. O médico dá-lhe um remédio, a pessoa toma esse remédio e, teoricamente, fica curada. Na medicina oriental, não. Na medicina oriental, quando o médico prescreve um tratamento, é ao doente que cabe, por exemplo, fazer exercícios de Qigong. Isso envolve obrigatoriamente uma ação do paciente. Não é apenas o médico que está a fazer a cura, o doente, através da disciplina e da prática, também tem que se curar. O Qigong, escreve-se Qigong, é uma prática em que nós captamos o Qi, manipulamos o Qi e o armazenamos no corpo. Para a medicina chinesa, nós temos fundamentalmente duas formas de obter o Qi a partir do exterior. Através da alimentação e através da respiração. O Qigong aproveita essas duas formas de energia da respiração e junta também um pouco de energia da terra, do ambiente, e armazena no corpo. Isto porque sem Qi, sem energia, nada no corpo funciona. Sem fluido, nada no corpo funciona. Então, se a pessoa tem uma deficiência de Qi ou uma desordem de Qi, através do Qigong, que é constituído por uma sequência específica de exercícios físicos, esse Qi vai ser aumentado e reorganizado. Há, por exemplo, exercícios de Qigong com várias finalidades. Exercícios de Qigong para as articulações, exercícios de Qigong para a memória, exercícios de Qigong para ter mais vitalidade, etc, etc, etc. No Oriente, isto é prática comum. E nós vemos mesmo nos filmes, nisto e naquilo. Isto é uma coisa que eles fazem por rotina, como lavar os dentes, como... Para o taoísmo, nós temos saúde e paz quando o nosso corpo, o nosso eu, está em harmonia com a natureza. Então, os taoístas criaram um conjunto de técnicas físicas que imitavam o fluxo da natureza, para que, por reverberação, ao praticar essas técnicas, nós ganhássemos a mesma energia que a natureza tem, o mesmo ritmo que a natureza tem, o mesmo equilíbrio que a natureza tem. Por exemplo, os taoístas viram que existem 4 estações no ano. Isto é uma coisa que nós vamos trabalhar muito, as 4 estações. Inverno, primavera, verão e outono. O verão é uma energia, eu esqueci de pôr aqui aspas, tenho que pôr, que sobe. Yang. A primavera expande. O outono recolhe. No inverno há recolha total para se expandir de novo. Se vocês olharem para os movimentos do Tai Chi, que é uma forma de Qigong, ou quando vir alguém mesmo a praticar Qigong,
hão de reparar nos movimentos que eles fazem. Alguns são, por exemplo, estes. E nós também fazemos em meditações, em yogas, não sei o que, não sei quanto. Elevar, expandir, contrair. Usar a natureza, é copiar a natureza, é perceber a natureza. Quando começamos a praticar essas técnicas, nós vamos nos harmonizando com o próprio ritmo da natureza. E é essa harmonia com o próprio ritmo da natureza que nos vai curando. Num outro exemplo, introduzido alguns conceitos aligerados de yin e yang, estamos a acabar. Isto é interessante, a gente vai desenvolver isto muito mais. Existem duas coisas para o nosso corpo que são terríveis: o calor e o frio em excesso. O calor e o frio são responsáveis por vários milhares de doenças que nós temos. Estou a falar de doenças aqui no Ocidente. Milhares. Eu diria que são responsáveis por todas, mas não posso ir tão longe. Quando nós temos excesso de calor, esse calor deve ser, portanto, retirado. Quando temos excesso de frio, devemos retirar, não podemos retirar o frio, mas podemos acrescentar calor. Um exemplo. Uma pessoa que tem uma bronquite muito séria, ou uma asma muito séria, isso, para o chinês, significa que ela tem muito calor no pulmão. Vocês já me viram fazer magnetismo, vocês já fizeram magnetismo, vocês já perceberam que calor aqui no pulmão. A Manuela está com calor no pulmão. E esse calor, o pulmão dela não está úmido, ela está com excesso de calor e esse calor deve ser retirado. Que é que ele disse há bocado para fazer dispersivos, foi ou não foi? Esse calor deve ser retirado, porque esse calor, não tendo umidade, vai criar catarro. Certo? Estão a ver a relação das coisas. Isto é tão bonito, é tão. Depois da gente conseguir perceber, isto torna-se uma coisa tão natural, tão natural, tão natural. Então, ao contrário da forma como fomos habituados a pensar, percebam que a medicina chinesa vai muito além da acupuntura. A medicina tradicional chinesa, mais uma vez, é um conjunto de técnicas que visa diagnosticar e equilibrar o yin, o yang e o qi do paciente. No entanto, na MTC, o diagnóstico é um processo complexo e abrangente que leva em consideração o estado mental, emocional e físico do paciente. As técnicas de diagnóstico incluem, entre outras, observação, audição e cheiro, perguntas e palpitação, entre outras. Por exemplo, a observação da língua e a palpitação do pulso são técnicas de diagnóstico comum. E ficamos por aqui. Só queria que tivessem consciência que, sim, o diagnóstico da medicina tradicional chinesa é. Não há medicina tradicional chinesa sem diagnóstico. O diagnóstico é extraordinário, mas é um processo complexo e que implica que a gente saiba com o que é que está a lidar. O que é isso, o que é o yin, o que é o yang, o que é o. Também não são muitas coisas. A gente tem que perceber a relação entre elas. Não os pode ver como uma coisa abstrata. Porque não são. São aquilo que sai das nossas mãos e do nosso corpo e são parte do nosso espírito.